Então, hoje vai começar a aula sobre a desortografia, né? E só que antes de falar sobre a desortografia, eu achei legal colocar esse bonequinho aqui, porque muitas crianças são desortográficas, certo? E elas também, muitas crianças, a desortografia, ela entra como comorbidade. Por quê? Porque muitas crianças elas vão ser disléxicas, entendeu? E junto com a dislexia, vai ter ali junto a desortografia, certo? Ou até mesmo a disgrafia. Então, esses são os transtornos de neurodesenvolvimento. Então, aqui está a descalculia, aqui a disfasia, a dispraxia, a desortografia, a dislexia e a disgrafia, certo? A disgrafia entrou agora no DSM-5 como transtorno motor, certo? Agora, não se usa mais esses termos, né? Quando eu falo em dislexia, eu falo um transtorno específico com alteração na leitura. Desortografia, um transtorno específico com alteração na grafia, né? Na ortografia. Então, nós usamos, segundo o DSM-5, esses nomes são mais conhecidos, né? Só que a gente não usa tanto. Você entendeu? E só vou falar para vocês que eu estou lançando a segunda turma da pós-graduação em Neurociência e Transtorno e Neurodesenvolvimento, que aí a gente pode aprofundar mais ainda nos assuntos, né? Pegar todos os transtornos, se alguém tiver interesse, tá, gente? Estou lançando a segunda turma da pós-graduação. Então, não se pode falar em desortografia antes do quarto ou quinto ano do ensino fundamental. Por quê? Porque a aquisição da escrita tem caráter evolutivo e desenvolve, não sei porque repetiu aqui, gente, ao longo dos primeiros anos de escolaridade, entendeu? Então, o que acontece, tá? Então, a desortografia, a gente vai pensar em desortografia só quando a criança estiver lá já no quarto ano. Só que assim, no quarto ano, antes do quarto ano, você já vai perceber, né, que essa criança tem alguma dificuldade na escrita, certo? Vai perceber que essa criança já tem uma dificuldade na escrita, então já tem que fazer algumas intervenções com essa criança. Mas, por que que não pode se falar em desortografia antes do quarto ano, gente? Assim, porque a criança tem que estar desenvolvida em todos os aspectos, né? O fonológico, o auditivo, a consciência fonológica, né? A leitura que tem que estar muito desenvolvida. Então, lá pelo quarto ano, a leitura da criança, ela se torna mais desenvolvida e mais rápida no quarto ano. No terceiro ano para trás, a criança ainda está na fase de alfabetização. Só que, infelizmente, no nosso país, muitas crianças chegam no quarto, quinto ano com muita dificuldade na leitura, na escrita, né? A escrita não escreve mais cursiva, só escreve letra de forma, aí quando chega a letra caixa alta, aquela letra sem ser uniforme, uma letra toda garrancho, aí é complicado para o professor para, né? Então, os escolares podem cometer erros de apropriação da escrita durante a aprendizagem, até que progressivamente dominem de maneira segura o sistema ortográfico, certo? Então, assim, para dominar o sistema ortográfico é demorado, né? Não vai dominar o sistema ortográfico, ele não demora, ele não é dominado de uma hora para outra, certo? Então, lá é no quarto ano que a criança ela vai estar dominando todo esse sistema ortográfico no quarto e quinto ano, né? Que domina o sistema ortográfico. Só que para ela dominar o sistema ortográfico, vai depender do quê? Da escola que ela estuda, do meio ambiente que ela vive. Por quê? Se não tiver estímulos, muita leitura, porque nós vamos falar hoje sobre desortografia, tá, gente? Não disgrafia. Vocês não podem confundir desortografia com disgrafia. A desortografia tem a ver com trocas nas letras. O cérebro é um transtorno do neurodesenvolvimento. O cérebro, ele não consegue é, guardar na memória de longo prazo o sistema escrito, certo? É algo neurológico. Então, é uma deficiência na área do cérebro da escrita, que eu vou mostrar para vocês, a área do cérebro que tem a ver com a escrita, nessa região, a criança não consegue, por mais que ela estude as regras ortográficas, por mais que ela leia muito,
ela sempre vai ter dificuldades para escrever, vai escrever com trocas, trocas fonológicas, trocas de letras. A escrita dela vai ser todinha com trocas. Ela vai escrever um texto, todinha a escrita tem trocas. A maioria das palavras tem trocas. Então, é a criança desortográfica. A disgrafia tem a ver com. Lembra de letra feia. Quando vocês lembrarem o nome letra feia, lembra da disgrafia, que é aquela criança que tem uma letra ilegível, que você não consegue ler. É a disgrafia. É algo da coordenação motora fina da criança. O cérebro não processa os neurônios ali, que faz conexões para mandar a escrita para a mão, tem a ver com a área da, da, da motricidade fina no cérebro, e a criança não consegue. Então, eu creio que a adaptação seria para essas crianças, gente, seria o digitar. Digitar no tablet, digitar no computador, digitar no celular, ou falar, transcrever, porque precisa ter uma adaptação. Se a criança realmente é desortográfica ou disgráfica, né, vai deixar a criança ficar sofrendo. Então, a desortografia pode ter uma etiologia nos transtornos neurológicos e cognitivo-linguísticos devido a alterações da base auditivas e visuais. Então, ela tem, certo? Uma dificuldade no processamento, tá? Eu tô arrumando aqui a escrita aqui que repetiu, e aí já tô arrumando já, entendeu? Então, a criança, ela tem uma dificuldade, né? Ela pode ter etiologia nos transtornos neurológicos e cognitivos linguísticos devido a alterações de base auditivas e visuais. Por isso que nos protocolos da Simone Capellini, sempre vai ter, eu não sei se eu tenho aqui agora, sempre vai ter, gente, depois eu vou mostrar lá no final do curso, alguma atividade auditiva ou visual. Por quê? Porque é o rastreio que a gente faz. Se a criança tem dificuldades auditivas, tem que estar vendo, né, no protocolo de rastreio, tem que estar vendo a UTPAC, encaminhando para o UTPAC, aquela avaliação do ouvido, né, audiometria, depois TEPAC, para saber se ela tem uma alteração no transtorno do processamento auditivo também, certo? E aí, por quê? O cérebro, ele tem que estar preparado tanto para ouvir a palavra, quanto para visualizar essa palavra e reconhecer a palavra da forma escrita correta. E isso vai acontecer com muita leitura na escola, muita leitura em casa, escrever muito. E também, outra coisa, gente, as escolas precisam ensinar os 4 tipos de letras, certo? Desde a primeira infância, desde pequeno. Nem se for para colocar, é, se for colocar só por exemplo, educação infantil, né? Nem se for para colocar, por exemplo, somente os 4 tipos de letras como cartazes, né? Colocar os cartazes ali. Então, por quê? Porque o cérebro ele vai reconhecer a palavra através do lobo occipital, o reconhecimento visual das letras, né? Então, se a criança ela só aprende a ler letra caixa alta, por exemplo, como que ela vai ler letra impressa e cursiva? Então, os 4 tipos de letras precisam ser ensinados. Eu tenho uma dificuldade muito grande aqui, sabe? Quando chega criança aqui para alfabetizar, e a criança, ela só sabe um tipo de letras. Só sabe um tipo de letra. Só sabe a letra caixa alta. Não sabe ler nem prensa, nem cursiva. Cursiva, então, nem se fala, aí não vai ler mesmo. Então, como que a criança vai reconhecer a palavra se está escrito corretamente ou não, se ela não consegue nem processar visualmente a escrita dessa letra? Então, a desortografia tem muito a ver com isso, sabe? A criança já é um transtorno neurológico, mas pode ser também que não seja desortografia. Pode ser que a criança ainda não reconhece todas as letras do alfabeto, como se escreve, como se grafa os 4 tipos de letras, ainda não tem um léxico formado na base fonológica dela. Então, tem que estar averiguando tudo isso. Então, Bianza e Biochat, 99, citaram 4 situações que podem estar vinculadas à ocorrência de erros ortográficos. Fatores internos, a criança não tem um ambiente estimulado, uma escola que estimula a leitura, porque assim, a leitura precede a escrita. Se a criança não lê, como é que ela vai escrever? Como é que ela vai identificar se uma palavra está escrita corretamente ou não? Primeiro ela tem que ler, para depois escrever. E outros fatores, né? A ocorrência de erros, deficiências sensoriais, audição e visão.
Então, tem que estar intacto. A criança tem que estar bem na audição, bem na visão, porque às vezes pode, se ela tiver alguma dificuldade no processamento visual dela, e às vezes o processamento visual que está fazendo com que ela troque essas letras. Por isso que é legal passar para um optometrista, né? Optometrista é uma função, né, que vai observar o olho da criança para ver se ela não tem alguma dificuldade na visão, certo? Problemas de ordem neurológico também, sendo as lesões localizadas em áreas de linguagem e sinais menores, como tremores ou falhas de orientação espacial e equilíbrio. Por isso que é legal também você estar avaliando a criança nessa parte de orientação espacial, né? Orientação espacial, equilíbrio, para ver como que ela está. Esse aqui é agente, espacial. E equilíbrio. Então, e a outra é o cognitivo, né? Que estabelece um baixo nível intelectual com fracasso escolar e menos 3 anos consecutivos. Então, o que acontece, né? A criança, 3 anos consecutivos, ela não consegue aprender, ela não aprende, ela não sabe nem o alfabeto, não consegue decorar o alfabeto, não consegue escrever o nome dela, não consegue ir bem na matemática, né? Não consegue reconhecer os números. Essa criança pode ter alguma deficiência intelectual, então tem que estar averiguando que a dificuldade dela não é da desortografia, é da deficiência intelectual, porque ela não consegue aprender, então não vai conseguir reconhecer as palavras. Então, porque os transtornos da linguagem, leitura e escrita, gente, se a criança tem, por exemplo, uma desortografia, uma disgrafia, uma descalculia, né, ele não afeta a cognição. A criança tem uma cognição preservada, porém, ela tem um déficit, né, um transtorno naquela área devida. Por exemplo, o Albert Einstein. Albert Einstein, ele é considerado disléxico. Mas olha só, né? Como ele foi um homem, cara super inteligente na física, na matemática, só que na linguagem. Se vocês assistem o documentário de Albert Einstein, para vocês verem como que ele sofreu para conseguir chegar na faculdade, porque ele não conseguia ir bem nas matérias na área da linguagem. E naquele tempo nem se pensava, né, em um transtorno. Então, a criança pode ser muito inteligente e ter uma disfunção neurológica na área da leitura, escrita ou matemática. Déficit de atenção e problemas com memória de trabalho fonológico e memória de longo prazo, geralmente é o que afeta uma criança com deficiência intelectual. Por exemplo, eu estou com um menininho aqui, trissomia 21, síndrome de Down, ele está no 5º ano, gente, e ele não tem atenção para aprender. Eu estou ensinando as vogais, ele não sabe as vogais. Então, enquanto ele não aprender o alfabeto, ele não vai ler. Então, primeiro ele tem que aprender as vogais para poder juntar os encontros vocálicos, né? Ai, oi, eu, e para depois ir para né, as consoantes. Só que, por exemplo, ele não tem atenção, ele não consegue ter atenção para aprender. E criança com deficiência intelectual, geralmente as funções executivas da parte de atenção, planejamento, memória, né, fonológica, memória de longo prazo são afetadas, tá? E os estados emocionais irregulares. Então, a criança tem que estar bem, tanto né, em casa, nos fatores internos, tanto no cognitivo, no emocional. A criança tem que estar bem em todas essas áreas, tá? Então, a desortografia é um transtorno específico da aprendizagem que afeta a capacidade de escrever corretamente. Lembre-se disso, independentemente da inteligência da criança. Esse distúrbio vai além de simples erros ortográficos ocasionais, representando uma dificuldade persistente e significativa na aquisição das regras ortográficas. Ela não consegue gravar regras ortográficas, tá? Para professores, pedagogos e pais, compreender as nuances da desortografia é fundamental para proporcionar suporte adequado às crianças que enfrentam essas dificuldades. A identificação precoce e a intervenção apropriada pode fazer toda a diferença no desenvolvimento acadêmico e autoestima dessa criança, tá? Então, vai o quê? Fazer adaptações para ela. Se ela não consegue escrever, né, o português correto, porque o cérebro não guarda esses comandos, então essa criança vai precisar de uma adaptação, tá bom? Então, a desortografia compreende o padrão de escrita que foge às regras ortográficas estabelecidas convencionalmente que regem determinada língua. Então, assim, por exemplo, eu tenho a palavra carro. Carro tem uma regra ortográfica. Carro, eu escrevo com 2 R's porque está entre vogais e tem um som forte.
É uma regra ortográfica. Mesma coisa de pássaro, passarinho. Eu escrevo com dois S, tem som de S e está entre vogais. Então, é uma regra ortográfica. Então, a desortografia não consegue reconhecer regras ortográficas. Ela sempre vai escrever carro como caro, né? Com R só, pássaro com S, um S só. Ela não consegue guardar as regras ortográficas. Mas mesmo assim, você vai desistir, você vai sempre estar ensinando regras ortográficas para essa criança, por mais que ela erre. Então, de acordo com o DSM-5, a desortografia é conceituada como um transtorno de aprendizagem específico com prejuízo na expressão escrita, sendo codificado pelo código, né, 315.2, segundo o DSM-5, e ou F81.81, que o certo é não se usar mais, o certo é usar o 315.2, que quer dizer um transtorno de aprendizagem específico com prejuízo na expressão escrita. Então, se você fosse fazer um relatório, você vai falar assim, no final, concluir o relatório. Segundo o DSM-5, fulano de tal, ele apresenta, né, uma letra irregular, com trocas ortográficas, né? Aí você vai citar quais trocas ela tem e tal. E, segundo o DSM-5, ela apresenta uma hipótese diagnóstica de um transtorno de aprendizagem específico com prejuízo na escrita, né, sendo codificado. Então, você vai colocar o seu relatório que a criança tem essa hipótese, né, ortográfica, tá? Então, o DSM-5 trouxe mudanças para a classificação dos transtornos de leitura e escrita, além de modificação nos critérios diagnósticos, exigindo, nesse caso, que as dificuldades de ortografar ou escrever corretamente, podendo, né? Então, por exemplo, a criança, ela pode o quê? Na palavra, né, adicionar, né, letras, omitir letras, substituir vogais e consoantes. Então, a criança, segundo o DSM-5, são critérios para uma desortografia, sejam comprovados por avaliação clínica individual com a utilização desses testes e medidas de desempenho padronizado, como, por exemplo, o TDE2. TDE2, ele tem lá, certo, o teste de escrita. Aí você vai observar toda a escrita dela para saber se ela está tendo trocas, omissão de letras, trocas de letras, substituição de letras, tá? Substituição de vogais por consoante. Então, essas dificuldades iniciam-se durante os primeiros anos escolares e devem perdurar por pelo menos 6 meses. Mesmo que o escolar passe por intervenção, né, proposta para as habilidades, deixa eu arrumar aqui, né, tem uma palavrinha errada aqui. Então, deixa eu ver aqui. É que sai aqui. Saiu aqui, né, gente? Então, aqui, ó. Então, DSM-5, né? Falou aqui, ó. Sejam comprovadas por avaliação clínica utilizando teste e medidas. Já falei aqui, né? Então, essas dificuldades iniciam durante os primeiros anos escolares e devem perdurar pelo menos 6 meses, certo? Só que a criança, né? Quando ela está nos primeiros anos escolares, como eu já falei, ela ainda não está preparada, né? Totalmente preparada para uma avaliação de desortografia. Mas, se é uma criança que está realizando muitas trocas, certo? O tempo todo trocando as letras, então já né? Já tem que ficar com a lanterna ali, certo? Já tem que ficar de olho, por quê? Porque, assim, geralmente as escolas, elas fazem relatórios, não fazem? Então assim, ó, qual foi o relatório dessa criança do ano passado? Como que ela estava na ortografia? Ela errava muito, não errava muito? Porque, assim, conforme a criança vai passando de ano, ela tem que ir melhorando na escola. Ela tem que ir sanando essas dificuldades de escrita, certo? Então, ao mesmo tempo, os obstáculos para a aprendizagem acadêmica não são atribuíveis às deficiências intelectuais que eu já falei e aos transtornos de acuidade visual. Se a criança tiver alguma acuidade visual, ela pode trocar letras devido à acuidade visual, ou auditiva, ela pode trocar letras devido à audição dela não estar bem, ou ainda a instrução educacional, ou a escola. Se for uma escola que não ensina adequadamente, né, ó, porque assim, gente, a escola, hoje em dia, as crianças, por exemplo, parece que não estão escrevendo muito, certo? As crianças estão mais assim, muito data show, certo? A criança não realiza muita cópia, mas é muito só leitura, mas não tem escrita. Então, se a escola, né, é uma escola que ensina dessa maneira, então a criança não está mais treinando a escrita. Então, se a criança não estiver treinando essa escrita na escola, onde que ela vai treinar se não for na escola?
Em casa fica difícil, não é? Então, é importante na escola ter um momento de realização de cópia, ter um momento de construção das regras ortográficas do português brasileiro, certo? Porque colocar cartazes na sala de aula com as regras. Por que que eu escrevo com dois S? Por que que eu escrevo com R? Por que que eu escrevo com X? Né, quando eu tenho ditongo, hiato, paroxítono, paroxítono, né, oxítono, paroxítono, proparoxítono, né, quando eu acentuo nas palavras. Por quê? A desortografia tem a ver com acentuação também. Se a criança não acentuou a palavra corretamente ou deixou de acentuar, é erro ortográfico. No TDE2, se a criança não colocou acento, é considerado erro. Se a criança acentuou a palavra de maneira errada, é considerado erro também. Mas tem que ver, né? Se o erro da criança só está na parte da acentuação, né? Né? Então, falhas no sistema fonológico ocasionam alterações na compreensão, tá? De leitura e escrita ineficiente. Então, a criança tem que ter essa base, certo? Se a criança não tiver essa base, desde pequenininho, né? Que se ela houver uma falha na base, né? Do sistema fonológico, então a criança vai ter dificuldade, vai ter uma escrita ineficiente, tá? Então a base está lá na alfabetização, no primeiro ano, segundo ano. Se nesse primeiro ano, segundo ano não tiver uma base, a criança certamente vai escrever errado, não vai ler muito, né? Vai ter dificuldade na leitura, mas isso aí às vezes é devido ao ensino, não porque a criança tem um transtorno. Tá? A construção do sistema alfabético pelo escolar não é linear, pois várias características da aprendizagem podem variar em tipo de frequência de aparecimento, dependendo da idade e do ano escolar. Escolares com desortografia, essa característica não desaparece com a progressão da escolaridade, mostrando-se persistente. Podem apresentar na escrita substituição, omissão de grafemas, alteração na segmentação de palavras, persistência de apoio à oralidade da escrita, inversão e transposição, confusão na ordem das sílabas e lentidão na percepção visual. Então, tudo isso pode acontecer com essa criança aí, tá? Que está no processo de aprendizagem. Deixa eu arrumar aqui, faltando um M aqui. Tá bom? Deu para entender? Então, ó, se alguém tiver uma perguntinha, pode fazer, tá, gente? Então, a desortografia é definida um transtorno. Definição clínica. Transtorno específico da linguagem escrita que afeta a capacidade de aplicar corretamente as regras ortográficas, mesmo quando a criança possui inteligência normal e oportunidades educacionais adequadas, tá? Então, ela tem toda a oportunidade adequada no ensino, mas a desortografia é referente dela não conseguir gravar, tá, as regras ortográficas, tá? Prevalência afeta aproximadamente 3 a 7% da população escolar, sendo mais comum em meninos. Frequentemente coexiste com outros transtornos de aprendizagem, especialmente a dislexia e descalculia. O impacto educacional compromete significativamente o desempenho acadêmico, afetando não apenas a disciplina da língua portuguesa, mas também outras matérias que exigem produção escrita elaborada. Então, vai afetar a ciência, vai afetar a história, vai afetar a geografia, tá? E quais são as principais características da desortografia? Erros persistentes, dificuldade contínua na aplicação de regras ortográficas, mesmo após o ensino sistemático e prática repetida. Lentidão na escrita, processo de escrita significativamente mais lento devido à necessidade de processar constantemente as regras ortográficas, que ela tem que pensar tanto para poder pensar, escreve com L ou com U, né? É com P ou com B, é com M ou com N. Olha, uma regra ortográfica, né? O M só se usa antes do P e B. Então, tem que estar trabalhando regras ortográficas com as crianças. Processamento fonológico, dificuldade na conversão fonema-grafema e na aplicação de regras contextuais na ortografia. Olha só, o processamento fonológico, como a criança tem que estar bem nesse processamento fonológico. Né? Saber identificar se é ba, se é pá, se é vá, se é má, né? A sílaba, a criança tem que identificar o grafema, o som desse grafema, certo? Se ela não identificar o som do grafema corretamente, ela vai escrever errado. Especificidade, preservação de outras habilidades cognitivas com dificuldade específica na área ortográfica. Então, por exemplo, a memória de trabalho dela, as funções executivas dela, como é que estão? Memória de longo prazo, memória de curto prazo, tudo isso tem que estar vendo, tá? Então,
A disgrafia é um transtorno que afeta principalmente a execução motora da escrita. Caracteriza-se por dificuldades na coordenação motora fina, resultando em letra ilegível, irregular ou desorganizada. Então, a criança vai ter problemas de coordenação motora, letra ilegível ou irregular, dificuldades na organização espacial e fadiga muscular excessiva, a disgrafia. Agora, a desortografia é um transtorno que afeta especificamente a aplicação das regras ortográficas. A letra pode ser legível, mas o conteúdo apresenta erros sistemáticos de ortografia. A criança vai ter uma letra linda, gente, linda, redondinha, linda, 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 mas ela vai ter muitos erros de ortografia. Vai ter erros nas regras ortográficas, confusão entre fonemas similares, dificuldades com irregularidades, problemas na memória ortográfica, tudo isso, tá? Então, sinais de alertas, educação infantil, dificuldade na correspondência letra-som, resistência à atividade de escrita. No fundamental, erros persistentes em palavras simples, e dificuldades com regras ortográficas básicas. Aí, ensino fundamental 2, evitação de tarefas escritas e impacto significativo no desempenho acadêmico. Ele não vai querer escrever mais, né? Escreve tão errado que ele vai querer evitar de escrever. E a adolescência, persistência dos erros e desenvolvimento de estratégias compensatórias inadequadas. Tá? Se é um professor, uma escola que tem consciência do que é uma desortografia, vai fazer uma adaptação para a criança. Por que vai fazer aquela criança escrever texto, gente? Se ela não consegue gravar as regras ortográficas, ela tem que falar o texto, né? Aí ela fala, o texto vai digitando corretamente, então tem que ter adaptação. Né? Hoje, sem querer, eu estava no Word, né? E tem lá no Word um lugar lá no Word que você clica que ele lê o texto para você, certo? Olha só, né? Então ajuda. E tem aplicativo também que você fala e vai escrevendo. Por que a confusão diagnóstica é prejudicial, né? Inversão inadequada, a criança, estratégias terapêuticas direcionadas aos problemas errados resultam em perda de tempo valioso e frustração para todos os envolvidos. Então, assim, nunca se sabe, né, se é uma desortografia, se não é desortografia, fica sempre na dúvida. Agravamentos, então, conforme fica na dúvida, aqueles sintomas vão agravando cada vez mais. Então, a falta de intervenção vai fazer agravar cada vez mais a criança ficar cada vez mais errado. E vai impactar na autoestima dessa criança. Ela não vai querer mais escrever, né? E é uma consequência que vai persistir até a vida adulta, tá? Então, a avaliação, ela vai ter uma diferença, né? Então, análise da produção escrita, por exemplo, exame detalhado dos tipos de erros cometidos. Então, eu tenho, por exemplo, eu passo uma lista de palavras com essa criança. Quais são, né, os tipos de erros que a criança está cometendo? Avaliação motora, teste de coordenação motora fina e habilidades grafomotoras, né? Essa criança está conseguindo. Isso aí é mais para desortografia, né? Memória ortográfica, teste da capacidade de reter e recuperar padrões ortográficos. E processamento fonológico, avaliação da capacidade de manipulação dos sons da fala. Então, tudo isso aqui são critérios, né, para eu avaliar a escrita dessa criança. Então, veja alguns exemplos aqui, ó. Substituição. A criança coloca todos por totos, tá vendo? Omissão, festa por feta. Inversão, chocolate por cocholate. Acréscimo, estranho por estranho. Erro de segmentação, eu gosto, né, de comer maçã. Então, tipo assim, segmentação, ela emendou as palavras, por exemplo, gosto, né? Ela emendou o gosto no eu, né? Então, comer maçã, ela emendou o er no maçã. Então, eu chamo de erros de segmentação. E apoio na oralidade, vento por vento. Tá vendo? Se ela falar errado, ela vai escrever errado também. Certo? Então, a desortografia é parte do quadro da dislexia do desenvolvimento. Essas crianças possuem sistema fonológico deficiente, ocasionando alterações na conversão letra-som. Assim, a correspondência letra-som não consegue ser armazenada, provocando leitura e escrita lenta, confusão entre palavras similares, tanto na leitura como na escrita, e alteração da compreensão da leitura e escrita ineficiente. Aqui, no caso, está envolvido tanto a dislexia, tanto também com a ortografia, que o dislexo ele vai ter todos esses sintomas também. Então, por exemplo, né, uma atividade aqui. Atividade integrada de avaliação de ortografia. Objetivo geral. Avaliar a presença de indícios de desortografia por meio de tarefas integradas que exploram a escrita espontânea, memória auditiva, ortografia, correção motora fina e habilidades fonológicas. Então, vou dar um exemplo aqui, né?
Então, análise da produção de escrita espontânea. Folha pautada, lápis e borracha. Escreva uma história com o título Um Dia Diferente na Escola. Você pode usar sua imaginação ou contar algo que já aconteceu com você. Aí você vai observar quais são as trocas dessa criança. Por exemplo, ela tem trocas ortográficas, trocou o C pelo S, o G pelo J, o CH pelo X, omissão ou acréscimo de letras e sílabas, separação indevida, aglutinação de palavras, desorganização espacial da escrita, caligrafia, pressão do lápis e legibilidade de alinhamento. Então, tudo isso você tem que analisar. Então, você tem que ter uma folha, né, de observação e colocar se a criança trocou, omitiu, acrescentou letras, né, se ela teve uma... Todos esses fatos aqui você precisa de colocar na sua avaliação. Quais são as comorbidades frequentes na desortografia? Na dislexia, aproximadamente 60% das crianças com desortografia também apresentam dislexia, criando um quadro complexo que requer intervenção multifacetada, tá? O TDAH, a coexistência com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode intensificar as dificuldades ortográficas devido a problemas de atenção e controle inibitória. Então, a criança não tem atenção para ler, não tem atenção para escrever, então ela não vai ter atenção para gravar as palavras corretamente na área lexical das palavras, no cérebro. Então, ela vai ter dificuldade para escrever corretamente. E transtorno de linguagem, gente. Dificuldades na linguagem oral frequentemente manifestam também a língua escrita, criando um perfil de necessidades educacionais especiais. Mas dá pra gente, toda criança que tem um transtorno de linguagem tem que mandar para fono, audióloga, para trabalhar, né, toda essa parte da audição, da fala, porque vai interferir na escrita também, tá? Então, a classificação baseada na simbologia dos erros, que pode ser dividida em dois tipos, tá? Erros de ortografia natural. Erros de ortografia natural têm uma relação direta com o processamento da linguagem. Entre os erros de ortografia natural, destaca-se os erros de correspondência fonema-grafema, tanto para a correspondência biunívoca como para as unívocas, dependendo do contexto que estão diretamente relacionados com o processamento da fala e com relação à letra-som, justificando os erros de substituição grafêmica. Então, a criança pode escrever pato, a escrever mato no lugar, né? Vaca, pata. Então, ela vai substituir ali, né? Ela pode escrever pala, tá? Esse de ortografia arbitrária depende de regras com as relacionadas com a memória visual. Conhecimento de regras ortográficas, léxicos e morfologia. Então, quando eu falo de ortografia natural, os erros são palavras simples, né? Geralmente são de palavrinhas simples. Quando eu falo de ortografia arbitrária, é erros, por exemplo, táxi. Então, gente, se você digitar táxi para as crianças, a maioria das crianças vai escrever com K, né, ao invés de X. Ela não vai conseguir, porque ela vai pegar o fonema. Então, quer dizer o quê? Ela não gravou como se escreve. Se eu escrever excelência, pode ser que ela escreva excelência com dois S's. Porque a memória visual dela não gravou como se escreve corretamente, tá? E também depende de regras, né? Então, M, S, T, P e B. Então, se as crianças escrever errado, porque ela não gravou essa regra. Então, a ortografia, eu chamo de ortografia arbitrária. Tá? Então, quais são os tipos de erros ortográficos, certo? Irregularidades, palavras que fogem às regras, tá? Na língua portuguesa tem muitas palavras que fogem às regras, regras complexas, aplicação de múltiplas regras, regras contextuais, depende do contexto linguístico e relação grafema-fonema. Aí, eu vou só dar uma paradinha aqui para mostrar um livro que eu uso, né, para vocês verem aqui, ó, esse livro aqui, tá? Descomplicando a escrita, né? Tá dando para ver? Aí guarda aí, descomplicando a escrita, né? Tá embaçado, pessoal? Eu não lembro como é que faz para. Deixa eu tirar aqui o stop aqui para ver. Tá embaçado, né? Depois eu ponho a foto lá no grupo, tá bom? Então, esse livro aqui, ó, Descomplicando a Escrita, ele é bem legal, do Jaime Zorzi, que ele é muito famoso, né? Então, ele trabalha todas as regras ortográficas aqui, ó. Eu vou falar o sumário, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Devo escrever com X ou CH, né? Devo escrever com J ou G? Devo escrever com R ou dois R's? Quando vamos escrever uma palavra que tem som de Z igual a zero, devemos escrever X, Z ou S? Quando vamos escrever uma palavra que tem o som de K,
devemos escrever com C, Q ou K? Quando vamos escrever uma palavra que tem o som de S, igual sapo, com que letra devemos escrever? São muitas possibilidades, entendeu? O S, gente, tem vários sons nas línguas portuguesas. Portuguesa, né? Vamos descobrir os sons da letra G. Pode fazer. Essa letra G chama-se G, e ela pode escrever dois sons diferentes, tá? Vamos descobrir os sons da letra C. Aí, isso aqui eu chamo de representações múltiplas da língua portuguesa, tá? Porque eu posso escrever com X ou CH, é uma representação múltipla, chuchu. Eu escrevo chuchu com X ou CH. Então, eu tenho que gravar no meu léxico, que é a palavra chuchu, eu escrevo com CH, né? Então, girafa, eu escrevo com J ou com G. Aí não tem regra. Uma coisa que eu falo assim, né? As palavras derivadas de palavras de indígenas, sempre se escreve com J, tipo jaca, jacaré, jacareí, certo? Jabuticaba. Essas palavras sempre vão escrever com J. Jipe, né? Então, e aí eu tenho o quê? Omissões de letras. Faço um X nas palavras que estão. Faço omissão de letras, né? Então, eu tenho que trabalhar. Faço o X das palavras que estão faltando letras. As palavras podem ser divididas em partes. Essas partes nós chamamos de sílabas, né? O que acontece quando tiramos a letra M ou N de algumas palavras? Então, assim, olha só, eu trabalho representações múltiplas, omissões de letras, né? Escrever e falar. Como saber se devemos usar o am ou o ão? Quais são as regras para usar o am ou o ão? O am, geralmente, ele vem de verbos do passado. Verbo, por exemplo, né? Então, eu escrevo verbos no passado, eu escrevo com am. Verbos no futuro, eu vou escrever com ão. Voltarão, né? Verbos no futuro, voltarão. Aí é um verbo no passado. Eles voltaram. Então, depende do contexto da frase também, certo? Então, ó, que letra usar quando os sons são muito parecidos? F ou V, CHX, J ou G, P ou B, B ou T, T ou D, C, Q, G, S ou Z. Então, tá vendo, gente? Uma criança que tem uma desortografia, você tem que estar usando muito esse livro aqui, vai ajudar muito, muito mesmo essa criança. Vou ver aqui se é mais alguma coisa. Certo? E qual ordem certa das letras nas palavras? Então, assim, é um livro que vai ajudar bastante, que é do Jaime Zorzi, Descomplicando a Escrita, tá? Então, ele é um livro que vai ajudar bastante vocês trabalharem ali aí as regras ortográficas. Então, tudo isso eu tenho que estar observando. Irregularidades, regras complexas, regras contextuais, relação grafema-fonema, tá? Tudo isso ele está avaliando. Nos tipos de erros ortográficos, tá? Erros em relação a grafema-fonema. Substituições. Troca de letras que representam sons similares, como P por B, F por V, esses erros indicam dificuldade de processamento fonológico. É o básico, tá? Então, na etapa da alfabetização, é normal as crianças errarem esse tipo de processamento fonológico. Aí você vai explicar, vai ensinar. E, gente, quando a criança escreve errado, você tem que corrigir, não passar um traço embaixo da letra, entendeu? Casa, a criança escreveu casa com Z. Já corrige com ela, olha, casa tem som de Z, mas escreve com S, né? Não vai colocar um traço vermelho debaixo de casa, isso não vai ajudar nada a criança. A criança tem que se autocorrigir para escrever certo, tá bom? Omissões, ausência de letras ou sílabas inteiras nas palavras, frequentemente em encontros consonantais ou sílabas complexas. CH, LH, NH, as crianças misturam muito. Adições, inserção de letras desnecessárias, geralmente em tentativas de regularizar palavras ou por influência de oralidade regional. Inversões, alteração na ordem das letras dentro das palavras, como, por exemplo, prato no lugar de parto, né? Então, você tem que observar, tá? Então, por exemplo, substituição. Bola, a criança pode escrever bola, que é confusão entre sons similares. Omissão, planta,
Ela leu panta, escreveu panta, dificuldade de encontros consonantais. Adição, pneu, ela escreveu um i aqui, ó. Inserção de vogal de apoio. Inversão, bruxa, ela escreveu burcha. Alterações das ordens das letras. Então, isso aqui é tudo para você. Que assim, quando você vai analisar a escrita da criança, certo? Nos testes, principalmente, você tem que observar tudo isso aqui, para você colocar no seu relatório depois, para ver onde que está o erro da criança para fazer a intervenção. Então, regras contextuais simples. R, dois R's, uso de R simples entre vogais com som brando e R com som forte. Exemplo, caro vezes carro. Tem que ensinar a regra ortográfica para essa criança. M antes do P e B. Regra que determina o uso de M antes de P e B. Exemplo, campo, bomba. E o sei o quê? Escolha entre sei e que, dependendo da vogal seguinte. Exemplo, casa, né? Vezes queijo. Então, vai depender, né? G e gu. Uso de G ou gu conforme o som desejado. Exemplo, gato e guerra. Então, pelo som da palavra, que a criança vai saber como se escreve. Regras contextuais complexas. Agora vem mais difícil, tá? Acentuação. Regras de acentuação gráfica que depende da posição da sílaba tônica, determinando a palavra e a estrutura silábica. Exemplo, oxítonos, paroxítonos, proparoxítonos. Oxítonos terminado em A, e, e O. Paroxítonos com terminações específicas. Então, né? Todas as paroxítonas vão ter acentuação. Uso do H. Aplicação do H inicial em palavras de origem específicas em dígrafos requer memorização e conhecimento etimológico, tá? Para a aplicação correta. Por exemplo, H inicial, hotel, homem, dígrafos, CH, LH, NH, interjeções, AN, O, certo? Pode falar, ó. Se alguém levantar a mão aí, pode falar. Oi, professora, boa noite. Meu nome é Kelly. Uhum. Ô, professora, uma dúvida com relação à correção dessas palavras. Por exemplo, se a professora falou da questão do P e B, o V do F. Qual que é a melhor forma que a professora encontrou? Porque tem algumas pessoas que falam assim, deixa a criança escrever a lápis e ela encontra o erro. Beleza, mas você acha que é favorável, tipo, por exemplo, escreveu vaca errado? Ela repetir 4, 5 vezes a escrita da vaca vai ajudar a memorizar ou isso é inútil? Tem que só trabalhando nos textos ou frases ou alguma coisa assim? Ó, eu sou contra ficar escrevendo várias vezes a mesma palavra. Para mim é inútil, Uhum. entendeu? Só que se a criança escreveu errado, eu deixo a palavra errada, eu peço para ela grifar com caneta marca-texto aonde está o errinho dela e peço e explico para ela o que que ela errou e peço para escrever escrevo certo para ela copiar o jeito certo de escrever. Se for uma criança pequena. Se for uma Uhum. criança grande já, quinto ano, se ela tem consciência do erro dela, aí eu peço para ela assim, ó, qual o jeito certo? Eu faço a pergunta. Posso, por exemplo, ela escreveu passarinho com S só. Aí eu explico, olha, passarinho escreve entre vogais, né? Tem dois, todas as palavras que tá entre vogais em som de S, eu escrevo com dois S. Aí eu dou exemplo de outras palavras, né? Então, aí eu peço para essa criança corrigir o erro dela, prestar atenção na explicação e escrever novamente. Sou uma criança maior. Se for uma criança pequena, eu escrevo o correto para copiar uma vez. Só que depois você não pode esquecer. Aí, vamos supor, ela errou nessa escrita, né? Aí você pega um textinho que tem essa palavra, pede para ela ler, pede para ela grifar. Você faz um outro ditadinho com ela para ver se realmente ela gravou. Porque assim, Ah, ela vai sempre escrever errado. Se ela gravou na memória dela a sua explicação, quando você der uma atividade de palavras com S, dois S, por exemplo, ela vai escrever certo. Se ela escrever errado, aí você fala assim, lembra quando eu expliquei para você que passarinho escreve com dois S porque está entre vogais? Eu acho que você esqueceu. Lembra? Aí faz ela lembrar da regra para ela lembrar para escrever corretamente, entendeu? entendi. Muito obrigada, professora. Agora, se for uma criança desortográfica, lembra? A Ah, desortográfica, ela não consegue guardar na memória dela lexical a maneira correta de escrever, mesmo ensinando as regras. Ela no, ca sempre vai errar. no caso, nem sempre é disléxico, uma criança assim? Nem sempre, às vezes é falta de instrução, falta de adequação na escola. Porque Igual eu eu falei, tive, as escolas não estão mais se escrevendo, as crianças não estão mais escrevendo muito, porque eu entendeu? tive um aluno, ele tinha dificuldade até de decorar o alfabeto, professora.
Então, pode ter uma deficiência intelectual aí também. Você tem que averiguar se não tem uma deficiência intelectual. Então Tem tá. sempre descartando as outras possibilidades, tá bom? Uhum, beleza. Então, Obrigada. de nada. Irregularidades da língua portuguesa. Ó. Palavras, exceção, por exemplo, é uma irregularidade da língua portuguesa. Palavras que não seguem regras padrão. Então, a criança tem que decorar no léxico dela que exceção escreve com EX, CE e C cedilha. Gente, é difícil, né? Origem etimológica, influência de outras línguas na grafia. Por exemplo, igual eu falei, né? Jaca, jacaré, né? Memória necessária. Depende da memória visual ortográfica. As irregularidades ortográficas representam o maior desafio para a criança com desortografia. Palavras como hoje, ontem, exceção, exame, não seguem regras previsíveis e requerem estratégias específicas de memorização. O trabalho com essas palavras deve ser sistemático e incluir técnicas multissensoriais para facilitar a fixação da memória ortográfica. Então, o que é técnica multissensorial? Você pega um arroz, colore o arroz, né? De várias cores, se você quiser, ou uma cor só, e a criança vai põe numa bandeja grande e a criança vai traçar as letras ali na bandeja, entendeu? Com o dedo, né? Ou vai pegar massinha, vai construir aquela sílaba lá com massinha, entendeu? Então, vai riscar giz no chão e andar. Tudo que muito sensorial, a gente pega o quê? Pega a audição, a visão, o tato, tá? Pensa nisso. Qual a estratégia que eu vou utilizar para ajudar essa criança? Pensa sempre nisso. Exemplo de irregularidades ortográficas. X, com o som de KS. Por exemplo, exame, sexta, próximo. Então, essas palavras, geralmente a criança vai errar na escrita. Então, é isso aí, é você dar sempre ditado, para ele pedir para escrever uma frase, fazer um joguinho da memória. Um joguinho da memória. Exame, põe um desenho de exame, escreve a palavra exame. Sexta, põe um desenho de sexta, né? Um calendário lá escrito sexta, e depois a palavra sexta. Próximo, põe um desenho lá que representa próximo, e a palavra próximo. Faz joguinho da memória com a criança. Então, assim, eu estou dando a dica de vocês construírem jogos em cima dessa aula para vocês ajudarem essa criança. Vai lá no Canva, vai no PowerPoint, constrói joguinhos. Dois S, som de S. Passo, massa, classe, tem som de S, não tem? Mas está entre vogais, então eu vou escrever com dois S ali, tá? C cedilha, com som de S. Açúcar, caça, força. E SC, né? Piscina, crescer, nascer. Então, tudo isso aí, para a criança é difícil, ela vai cometer erros. Aí você tem que trabalhar muito isso na escola, muito, 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 para a criança guardar no léxico dela como se escreve corretamente, entendeu? Palavra sem regra, gente, é o léxico. Por exemplo, é difícil eu errar numa palavra, por quê? Porque eu leio muito. Então a criança tem que ler muito para ter menos dificuldade de erro. Então, a hierarquia de aprendizagem ortográfica ela tem base fonológica, que é o desenvolvimento da consciência fonológica e correspondência fonema-grafema como alicerce, por exemplo, palavra alicerce. Regras de automatização, consolidação através de prática e uso funcional. Regras sistemáticas, introdução gradual de regras ortográficas contextuais simples e complexidade crescente, progressão para regras mais complexas e exceções. Posso pedir para vocês dar uma pausinha de 10 minutinhos? Daqui a pouquinho eu volto? Aí, pessoal.